Joguei muito mago ao longo dos anos. Já fui verbena, já fui ordem de Hermes, já fui orador dos sonhos, já fui eutanatos e já fui coro celestial. Meu último personagem foi do culto do êxtase. E já que recentemente eu assisti o filme Legalize Já, a Amizade Nunca Morre, que conta a história do Marcelo D2 e do Skank da fundação do Planet Hemp, vamos de culto de êxtase hoje. Videntes, los sábios loucos, novos românticos e videntes de Cronos. Dentro do conselho das 9 tradições de magos, eles ocupam o assento do tempo, ou seja, a afinidade que eles possuem é com a esfera do tempo. E essa tradição de magos transcende os limites através de experiências sagradas. Sexo, drogas e rock and roll. E pelo amor de Deus, esse vídeo aqui não é apologia a nada, tá? Estamos falando de um jogo fictício com um tema maduro. Se você não tem maturidade para esse tipo de tema, pula para outro vídeo. O objetivo da magia do culto do êxtase é adquirir um estado mental que transcenda o mundo físico. Um transe que permite que o mago saia das amarras que até mesmo outros magos estão presos. E esse estado é o êxtase. Uma onda repentina de sentimentos que te levam a um estado alterado. E contanto que ela seja intensa, ela não precisa ser necessariamente agradável. Mas meio que já que dá para escolher, eu vou escolher a parada mais agradável. E por conta disso, muita gente vai entender os cultistas como hedonistas devassos. Tipo a Sandy. Quem lembra do comercial da Devassa, da Sandy, sabe do que eu tô falando. Mas a verdade é que os cultistas do êxtase são muito mais sofisticados do que isso. Sim, é verdade que eles empregam sexo, drogas, rock and roll, dança e tudo mais, música no geral, nas suas magias. Mas é com um objetivo verdadeiro e real, que é justamente transcender as ilusões da realidade e ver um mundo sem limites. E transformar as suas percepções de dentro para fora. E eles até mesmo classificam as substâncias químicas que eles usam em três categorias: correndo em direção, fugindo e merda ruim. O primeiro são portais para o inconsciente. O segundo relaxa a sua energia, porém faz com que você fique com uma incapacidade de agir. E o terceiro causa danos colaterais perigosíssimos e não ajuda a magia em nada. Para os cultistas, a criação e a existência possuem um batimento cardíaco, mas não é todo mundo que consegue sentir esse batimento. Mesmo que todas as emoções, paixões e mentes estejam ligadas e conectadas a esse batimento, a essa pulsação. E aí, para o cultista, quando ele entra em comunhão com esse batimento cardíaco da realidade, da criação, ele consegue parar o tempo. E é nessa suspensão de tempo que surge a capacidade de alterar a realidade. Eles contam que a primeira vez que a mente humana teve a capacidade de sentir a pulsação da criação foi quando lá os primeiros primatas comeram fungos e plantas alucinógenas. Foi quando a percepção mística e o raciocínio abstrato surgiu pela primeira vez. Na Grécia Antiga, a tradição que mais emanava as diretrizes do culto ao êxtase era o culto ao deus Dionísio. Dionísio era o deus da vinificação, da inspiração, da festividade, da fertilidade e da insanidade, do êxtase religioso. Na Roma Antiga, a contraparte de Dionísio é Baco e possui basicamente os mesmos fundamentos: vinho, música, dança. Mas apesar de tudo, as origens de Dionísio, de Baco, são incertas. E seus cultos assumiram muitas formas. Mas algumas coisas, obviamente, se mantinham. Como o foco religioso no vinho, que aliviava o sofrimento. E trazia alegria e inspirava a loucura divina. Loucura divina essa que é justamente aquilo que vai fazer com que as pessoas entrassem em comunhão com o batimento cardíaco da criação. Então, ao longo do tempo, muito antes da criação do próprio culto do êxtase, já tinha-se toda uma tradição e ideias do qual a pessoa poderia entrar em comunhão com esse batimento da criação
e mudar a realidade a partir da suspensão do tempo. Mas quando chegamos ali no final da Idade das Trevas, um poderoso vidente vai perceber, vai ver, vai ter uma vidência de que uma tempestade se aproxima. A magia morreria, a não ser que os magos se unissem. E nesse interim, uma conspiração surgia, uma conspiração que negava o êxtase e todas as mais diversas outras formas de misticismo. Era a chamada Ordem da Razão. Um grupo dedicado à proteção da humanidade de toda a depredação sobrenatural. Que inclusive pode ter ganhado muita força graças a Lúcifer, o anjo caído, que induzia muito na humanidade a ideia de razão para acabar com a fé dela e que essa fé não alimentasse os Earthbounds, os demônios poderosíssimos que acabaram sendo invocados para a Terra graças à feitiçaria humana que o próprio Lúcifer ensinou. Mas esses demônios estavam corrompidos demais pelo tempo que haviam passado presos no tormento do abismo. E quando eles se voltaram contra a humanidade e contra Lúcifer, Lúcifer tinha que fazer alguma coisa para manter essas criaturas dormindo. E isso foi fomentar a razão para acabar com a fé e a emoção. Mais detalhes sobre isso você pode ver no vídeo que eu fiz sobre Lúcifer no Mundo das Trevas na playlist de Demônio à Queda aqui no perfil. Foi Xizar, eu acho que é assim que se pronuncia, o vidente, o atemporal, o mago que teve essa vidência de que a magia acabaria e que os magos precisariam se unir. E ele vai ser o responsável pela fundação, finalmente, do culto do êxtase. Mas no início eles não se chamavam assim, eles eram a tradição mística de Cronos, Cronos o titã do tempo. Eles se tornaram os videntes de Cronos. E esse mago ele também foi responsável pela criação do Código de Ananda, que é base também para os fundamentos do culto do êxtase. O Código de Ananda é uma lista de provérbios que mostra a responsabilidade de como se deve viver. Ananda, em sânscrito, significa felicidade, e esses fundamentos são justamente aquilo que a gente estava comentando no início do vídeo sobre as ações que o culto do êxtase promove para criar a sua magia. Xizar vai sumir durante um tempo e ele vai retornar quando os videntes de Cronos eles estiverem assim se movendo para as direções que não são aquelas que ele gostaria que a tradição se movesse. E é em 1867 que ele vai ressurgir e a tradição vai ser renomeada para o culto do êxtase. E seguir com a sua filosofia em busca da ascensão e do enfrentamento daquilo que a ordem da razão se tornou: a tecnocracia.